sistema escolar é uma farsa. Ou melhor, um esquema de pirâmide. Eu, você, todos nós fomos treinados, moldados e condicionados desde a infância para manter essa pirâmide de pé, servindo àqueles que estão no topo. Existe um esquema de manipulação e controle acontecendo por trás das cortinas, agora mesmo dentro das escolas e universidades. Um sistema feito para te acorrentar em uma gaiola de limitações que perpetua o poder de alguns poucos indivíduos. Um sistema tão forte que, ao assistir esse vídeo, talvez você queira me atacar e condenar. E como eu sei disso? Simples. Você foi condicionado para protegê-lo com garras e dentes. Talvez o seu senso de identidade esteja pautado na visão de mundo que esse sistema construiu para você. Por isso, antes de continuarmos, eu preciso te alertar. A mensagem desse vídeo não é para qualquer um. A maioria das pessoas não está preparada para questionar o destino que lhes foi imposto desde o seu nascimento. Esse vídeo é para... A mão tem uma tatuagem de um triângulo com o olho na mão. Isso não quer dizer porra nenhuma. Para aqueles que não se encaixam, os rebeldes, os questionadores, aqueles que estão dispostos a romper com a aprovação da sociedade, se esse for o preço a se pagar pela liberdade. Para estes, existe uma saída, uma oportunidade. A internet está criando a segunda renascença da história, e você pode interpretar o papel de Michelangelo, Copérnico ou até mesmo Leonardo da Vinci da era moderna. Se para você isso parece papo furado, pode parar por aqui. Mas se sentiu o chamado, é com você que eu quero falar. Então não percamos mais tempo. Vamos começar. Vai lá, alguém tá assistindo na escola. Digamos que você seja um magnata da indústria do petróleo no século XIX e você tem um problemão para resolver. É a Revolução Industrial e você não consegue encontrar escravos assalariados o suficiente para manter seu império crescendo. Afinal, a maior parte da população naquela época não tinha nenhuma qualificação para trabalhar em uma refinaria. Então você precisava encontrar uma forma de educar a população em uma escala massiva para que ela possa trabalhar para você. Mas nós não queremos que eles sejam educados demais, certo? Afinal, conhecimento é perigoso. Ensine-os demais e eles serão independentes demais, ambiciosos demais, capazes de pensar por si próprios. Talvez eles se tornem até mesmo seus concorrentes. Então você precisa ensiná-los só o suficiente para que eles mantenham seu império de pé com um sorriso feliz e obediente no rosto. Então, o que você faz? Você financia e ajuda a construir o sistema público de ensino no país. É um plano perfeito, porque pro resto do mundo, você será visto como um santo. Afinal, você tá educando... Nesse mundo sim. Esse mundo globo. Milhares de ignorantes, de graça. No entanto, os pais deles, também ignorantes, parecem não perceber que, ao financiar o sistema de ensino, você também controla a forma de pensar daquelas crianças nos anos mais importantes de desenvolvimento mental da vida delas. Então, você faz o que tem que fazer. Você condiciona elas a serem exatamente como você precisa, a enxergarem o mundo exatamente da forma que você quer que elas enxerguem. Você suprime a criatividade delas, faz com que aprendam a obedecer hierarquias e morram de medo de serem punidas caso decidam pensar diferente das outras pessoas. E é claro, você ensina a elas que o único caminho para não ser um fracasso na vida é aquele que você definiu como sucesso. Pronto. Todos os pais é assim, eles querem que você faça o que eles querem que você faça, não... Tá ligado? Você entendeu, né? Agora você tem um exército de pessoas medíocres, vocês aí, ó. felizes Globe. em trabalhar pra você, obedecendo ordens sem questionamentos. E principalmente, sem o pensamento. Afinal, em suas próprias palavras, eu não quero uma nação de pensadores. Quero uma nação de trabalhadores. Seu nome? John Rockefeller. Sejamos sinceros, você acha mesmo que o Barão do Petróleo, conhecido por ser um dos homens mais bem-sucedidos da história, entregaria de mão beijada o que, nos dias atuais, seria o equivalente a 2,3 bilhões de dólares para construir um sistema educacional sem esperar nenhum benefício em troca?
Rockefeller se certificou de sair com o melhor lado da barganha. Ao doar 1 bilhão para a criação e manutenção da Universidade de Chicago e 1,3 bilhão para a Fundação Geral de Educação, ele estaria comprando um poder de influência capaz de colocar toda uma sociedade aos seus pés. Ele entendeu o que cada sistema totalitário da história também entendeu. A sociedade precisa se transformar de baixo para cima, desde a Tá vendo como vocês são doutrinados? Que vocês não lêem nenhum título de live, só sai clicando na primeira coisa que vê. infância. Pela thumbnail. Mas ele não fez isso sozinho. No processo, contou com a ajuda de Frederick Taylor Gates, um de seus melhores amigos e conselheiro de confiança em 1889. Em um pequeno tratado que expunha o plano de Rockefeller para a educação, chamado A Escola Rural do Amanhã, Gates escreveu: Em nossos sonhos, nós temos recursos ilimitados, e o povo se rende com perfeita docilidade à nossa mão manipuladora. As convenções educacionais atuais desaparecem de nossas mentes, e, sem sermos atrapalhados pela tradição, trabalhamos nossa própria boa vontade em uma população rural agradecida e receptiva. Não queremos Tô com o nariz ruim, você acha que é o quê? Câncer. transformar essas pessoas ou qualquer um de seus filhos em filósofos, homens sábios ou da ciência. Não vamos criar autores, oradores, poetas ou homens de letras. Não procuramos por grandes artistas, pintores ou músicos. Nem mesmo iremos alimentar a ambição mais humilde de criar entre eles advogados, médicos ou políticos. Devemos seguir as advertências do bom apóstolo que disse: não se preocupe com coisas elevadas, mas se rebaixem aos homens de baixo grau. Foram esses homens que moldaram as mentes da sociedade americana desde o século XIX. E não se engane, o sistema educacional de todo o Ocidente teve influência direta do sistema estadunidense, inclusive o Brasil. A Reforma Capanema, implementada por meio de uma série de decretos entre 1942 e 1946, introduziu mudanças significativas na educação brasileira, fazendo com que os moldes norte-americanos se instalassem no país. Em outras Acabou o Brasil. palavras, Não, Brasil original. desde o seu nascimento, você teve a mente moldada e estruturada para se tornar um assalariado obediente. Sua visão de mundo, suas crenças, suas limitações e sua autoimagem foram moldados para rejeitar qualquer possibilidade de uma vida fora desses moldes. É por isso que, sempre que eu faço alguma postagem a respeito da ineficiência das universidades, sou severamente atacado e incompreendido. Eu não gosto de ficar tomando essas paradas não, Vitor. Eu acho muito fraude isso daí. Afinal, algumas pessoas estão tão Eu pego gripe direto, cara. Rinite é rinite, que não é gripe não. Rinite ataca, dura 1 dia, 2 dias, passa. Não precisa ficar tomando essas paradas não. inertes, tão desesperadas Isso aí é a mesma coisa que você manipular seu corpo e não deixar ele se regenerar naturalmente. Cara, se for um caso muito sério aí precisa tomar, mas se for assim não precisa ficar tomando remedinho não. dependentes do sistema. Aí você vai estar falando que você tá dizendo inconscientemente que seu sistema imunológico não presta e você tem que tomar remédio pra isso. Automaticamente seu sistema imunológico vai ficar fraco, você tá fudido. Mas tem casos e casos, né? Se for um caso normal assim, um caso muito forte, aí você tem que tomar algum remédio. Que irão Seu sistema imunológico não suprima. Qualquer coisinha tem que tomar remédio, aí não dá, né? lutar para protegê-lo. O sistema Johnny, não sou funciona seu tio, como não. uma pirâmide. A base é composta por uma maioria de trabalhadores assalariados, treinados para executar tarefas, sem questionar, obedecer ordens e seguir o fluxo do sistema. Eles são a engrenagem que mantém a máquina funcionando, subordinados a uma hierarquia rígida e limitada pela crença de que sucesso é definido por um diploma e um trabalho estável. No próximo nível da pirâmide, É isso, encontramos os gestores, os líderes de equipe, os supervisores. Estes são aqueles que o sistema jamais conseguiria manter na base pela sua natureza ambiciosa. Então é criado um nível superior de escravidão, mais bem remunerada, para que se contentem em garantir e manter a engrenagem funcionando. Para subjugar os escravos da base, eles são recompensados com mais dinheiro. No entanto, continuam sendo parte do sistema, ainda dependentes da aprovação daqueles que estão acima na pirâmide. No topo, temos aqueles que controlam o sistema, que definem as regras e colhem os frutos dos esforços dos
escravos. Eles são os verdadeiros beneficiários do sistema de educação como foi moldado. Mas e se existisse uma forma de se libertar? E se a realização pessoal, a prosperidade e a grandeza estivessem disponíveis para você nesse momento? Sabe aqueles sonhos de infância que você costumava ter? Aqueles que foram suprimidos e desencorajados até que se tornassem meros devaneios? E se tudo o que você precisava para vivê-los fosse entender que aquilo que você entende como realidade é na verdade a maior de todas as ilusões? Você estaria disposto a confrontar toda a sua visão de mundo e enxergar um novo caminho profissional para alcançar a verdade? E se eu te disser que existe uma enorme oportunidade surgindo na era digital, uma oportunidade disponível para todos, capaz de trazer clareza mental, realização pessoal e qualidade de vida? Você está Clareza mental e internet não tá nada interligado, mano. Aí não dá. Estaria disposto a romper com tudo o que aprendeu até hoje? Se a resposta for sim, eu preciso te dar um aviso antes de seguirmos em frente. Se estiver com a mente realmente receptiva para essa nova realidade, você vai sentir uma dor intensa. Sua mente vai tentar proteger sua visão de mundo, vai tentar te jogar inúmeros motivos pelos quais você não consegue, não está preparado ou não tem o que é necessário para trilhar o caminho apresentado neste vídeo. Talvez ela tente te convencer de que seu destino já foi traçado e que para você o único caminho possível é entrar em uma faculdade, arrumar um emprego medíocre, lutar muito para conseguir um salário acima da média, pagar seus impostos e se aposentar pelo INSS. Mas isso é A vida da maioria, se bobear, 5 pessoas do chat vão fazer isso. 90% das pessoas vão fazer isso. um mecanismo de sobrevivência que a mente usa para evitar sua morte. A morte do ego, de quem você pensava ser, da única realidade que você acreditava estar disponível. Essa morte é necessária, porque através dela vem o renascimento. Nas palavras de Mark Twain, a história não se repete, mas rima com frequência. Isso pode ser um fardo ou pode ser uma bênção. Depende do curso que as coisas estão seguindo. Porque são nos momentos de maior crise que surgem as oportunidades mais insanas da vida. Desde 2019, o mundo nunca foi e nunca mais será o mesmo. É como se, naquele ano, os donos da pirâmide tivessem dado início a um plano. Algo Abraham, eu te convido a pesquisar um pouquinho sobre o modelo Terra plana. Eu queria que você fizesse um vídeo sobre isso. Já que você é um cara que busca sempre a verdade, o conhecimento, não seja arrogante, que nem a maioria dos caras, nem prepotente, e dá uma pesquisada em alguns canais, falando um assunto sério mesmo, falando a verdade sobre evidências e comprovações sobre a Terra plana. Eu queria que você fizesse um vídeo sobre isso. Ia ser muito interessante. Provavelmente você ia perder muito inscrito, muita polêmica, mas a verdade tá aí. Pesquisa bem sobre o assunto Terra plana e vamos parar de mostrar esse globo fajuto aí. programado Claro, se tiver mente aberta pra isso. e orquestrado por trás das cortinas para que a nossa escravidão fosse perpetuada. Talvez você nunca tenha parado para pensar sobre essa mudança, mas certamente você sente. Tem algo errado acontecendo e você pode sentir isso no ar. Nós estamos literalmente testemunhando um dos capítulos mais importantes dos livros de história sendo escrito diante de nossos olhos. E a verdade é que nós não precisamos simplesmente testemunhar. Podemos participar ativamente do rumo que essa história vai tomar. A missão está em nossas mãos. A questão é, como? Como podemos influenciar as coisas a irem na direção certa? A resposta para essa pergunta pode estar na história do século XIV. Em 1350, a peste negra se espalhou pela Europa e as pessoas perceberam que poderiam morrer a qualquer momento. O resultado disso foi que os pensadores começaram a considerar mais suas vidas na Terra, enquanto a espiritualidade se tornou menos importante. As pessoas queriam viver a melhor versão produtiva de suas vidas aqui na Terra. Depois de mais de 500 anos, vivendo na Idade das Trevas, as pessoas estavam cansadas da visão de um mundo limitada que havia sido propagada durante séculos
séculos de que os seres humanos eram criaturas sujas e asquerosas. Elas estavam cansadas de viver como marionetes controladas por porcos indignos. Você já ouviu a frase, tempos difíceis criam homens fortes? Bom, os homens daquela época começaram a ter consciência de suas habilidades e virtudes. E através dessa força descoberta, um novo tipo de homem surgiu no mundo: os renascentistas. Eles ultrapassaram todos os limites do que se acreditava ser possível na ciência, tecnologia, arte, arquitetura e negócios. E agora, os seres humanos começaram a ser vistos como uma criatura divina, imagem e semelhança de Deus. Os renascentistas foram responsáveis por uma era onde a evolução humana, em todos os aspectos, atingiu a velocidade da luz. Uma era que hoje nós conhecemos como a Renascença, um período de renascimento. Os renascentistas colocaram um ponto final em séculos de controle e manipulação de massas. E eles fizeram isso através do conhecimento. Michelangelo, Da Vinci, Galileu, Shakespeare, todos esses homens contribuíram imensamente para que a humanidade desse um salto. Mas foi Gutenberg que criou a invenção mais importante do milênio: a máquina de imprimir. Antes da invenção de Gutenberg, um copiador profissional só era capaz de produzir 10 ou 15 cópias de um livro durante toda a sua vida. Mas de repente, o conhecimento estava disponível em larga escala através dos livros impressos. O interessante é que, nos dias atuais, nós estamos experimentando uma revolução bem similar. Não só os custos de reprodução de informação desapareceram, mas também você pode aprender qualquer coisa que quiser, de graça. A internet permite com que qualquer um se torne altamente qualificado em qualquer coisa em um espaço de tempo de 3 ou 6 meses. Mas essa não é a única semelhança com a Renascença. A democratização da educação levou as pessoas a expressarem suas opiniões e questionarem o que é a verdade. Veja bem, durante séculos, a fonte da verdade era ditada pela igreja, mas através da alfabetização, as pessoas começaram a acordar e perceber que muitas daquelas verdades inquestionáveis não passavam de ferramentas de manipulação. Nos dias atuais, a fonte da verdade também está sendo questionada. O papel da igreja no século XIV agora é desempenhado pelo sistema escolar e pela mídia tradicional, ambos controlados por governos e oligarcas. E graças à informação livre, a confiança nessas entidades está desaparecendo. Celebridades não precisam mais aparecer na Rede Globo para espalhar sua mensagem. A internet faz com que cada um de nós seja a nossa própria mídia jornalística. A busca pela verdade nunca foi tão descentralizada na história. E é aí que você percebe. Os donos do jogo, os criadores da pirâmide, estão morrendo. Vai dar uma tunadinha de leve. Que tudo o que está acontecendo agora no mundo já aconteceu antes. A peste letal, a desconfiança sobre o que é a verdade, o rompimento com as instituições tradicionais de conhecimento, essa sequência de eventos não é a história se repetindo, mas é ela rimando. Eles entendem que esses são praticamente os mesmos acontecimentos que criaram os homens responsáveis por colocar um fim na Era das Trevas e liderar um dos períodos mais livres e incríveis que o ser humano já experimentou. O fato de eles estarem tentando calar aqueles que se propõem a disseminar a verdade diz muito sobre o que eles estão pensando. Eles estão com medo da revolução. Eles estão enxergando. Existe uma falha no plano deles. Então, preste atenção. Nós estamos travando uma guerra mental e espiritual neste exato momento. E, dependendo do resultado, nós podemos perder a nossa liberdade e viver uma nova Era das Trevas, ou podemos nos libertar e entrar em uma nova renascença. E o seu trabalho, o seu projeto de vida, a sua fonte de sustento podem estar diretamente conectados. Não vai ser extinta porque eles não querem. O sistema não quer. Já era pra ter sido extinta faz tempo. Depois que o Lula era pra ter sido preso e acabado tudo ali. Lado certo Aí fizeram tanta merda que ele voltou e reergueram os caras lá. dessa batalha. É porque esse lixo. Doutrinando só bosta ali na televisão. E não, eu não tô falando de você se tornar um justiceiro mascarado na internet. Você tem a chance de se tornar um buscador, um aprendedor, um sintetizador de conhecimento. Ao buscar respostas para os seus problemas e compartilhar os aprendizados no mundo, você se torna uma luz de conhecimento que faz seu papel na centelha que tece a verdade no mundo. Mas como fazer isso? Você vai usar a internet ao seu favor para entrar no que eu chamo de círculo da adaptação acelerada.
Steve Nash, 2 vezes eleito o jogador mais valioso da NBA. Tom Brady, 6 vezes campeão do Super Bowl. Roger Federer, 20 vezes recordista do título Grand Slam de tênis. O que esses 3 caras têm em comum? Bom, além de terem se tornado lendas do esporte, nenhum deles descobriu o talento desde o início da vida. Steve Nash começou jogando futebol e nunca teve contato com o basquete até os 13 anos. Tom Brady passou boa parte da vida jogando beisebol, chegou inclusive a começar a carreira profissional antes de se envolver com o futebol americano. E Federer jogou uma ampla gama de esportes, pulando de um para o outro durante anos antes de decidir jogar tênis. O que o sistema de ensino tradicional quer que você acredite é que você precisa passar a vida fazendo uma única coisa, se especializar o mais cedo possível e nunca procurar por outros interesses, nunca mudar de direção, jamais ousar buscar por seus interesses genuínos. Não, você está ocupado demais sendo um robô de uma só função. Se perder o foco, você será um fracasso. Mas se isso fosse verdade, esses 3 atletas não deveriam ter sido um fracasso? O autor americano David Epstein estudou os padrões das pessoas de maior performance no mundo. Em suas palavras, nossas preferências na vida nunca permanecem estáticas, porque como seres humanos, nós não permanecemos os mesmos. Em outras palavras, escolher uma profissão com 18 anos e se especializar para começar a exercê-la com 23 ou 25 é o mesmo que tentar decidir hoje o destino da vida de uma pessoa que ainda nem existe. É por isso que a maioria das pessoas começa uma faculdade super empenhada e no final Rinite, Kaique, é normal. fazendo aquilo como um fardo que não pode simplesmente ser abandonado. Afinal, muito tempo e energia foram investidos naquele diploma para simplesmente parar. Fazendo aquilo como um fardo que não pode simplesmente ser abandonado. Afinal, muito tempo e energia foram investidos naquele diploma para simplesmente parar no meio do caminho. Agora, se você perdeu o interesse por aquilo durante os 5 anos de faculdade, o que é que vai acontecer quando você perceber que, ao pegar o diploma, o destino que te aguarda é passar o resto da sua vida fazendo aquilo durante 8 ou 10 horas por dia? Não me surpreende saber que metade das pessoas com diploma está fora da área de formação. A chegada da inteligência artificial mudou o mundo para sempre. É claro que especialistas em determinadas áreas como medicina, engenharia e ciência não precisam se preocupar em serem substituídos pela máquina tão cedo. Mas esses grandes profissionais não chegaram nesse nível por acidente. Eles têm interesse genuíno pela profissão e conseguem se destacar por pura vocação e interesse genuíno em se desenvolver nessas áreas. Mas o que dizer sobre os milhares de médicos, engenheiros e cientistas que se formaram só pelo diploma? Aqueles que não têm o fogo da profissão aceso, mas que a exercem pelo simples fato de pagar as contas. Sem interesse genuíno em algo, a única coisa que te resta é a mediocridade. É por esse motivo que hoje talvez você confie mais no ChatGPT para montar uma dieta de treinos do que na maioria dos nutricionistas. Nada contra os nutricionistas, isso foi só um exemplo. Mas o que eu quero dizer é que em um mundo onde o Sistema Nacional de Educação te molda para acreditar que o único caminho possível para o sucesso é doloroso, penoso, beirando o insuportável, e que a felicidade, a satisfação, o estado de completude não está no dia a dia, mas sim no futuro. Um futuro onde o seu diploma foi conquistado. Eu sinto lhe dizer, mas esse é um mundo onde a maioria dos especialistas são medíocres e infelizes. E aqueles que desistem de se especializar se tornam escravos de um sistema corporativo sem alma. Se você se sente preso a essas correntes, se está sobrecarregado pelo fardo dessa ilusão, talvez não seja culpa sua. Talvez esse sentimento não seja porque você não tem força de vontade ou porque não é bom o suficiente. Talvez seja porque o sistema não quer que você enxergue o outro caminho. É perigoso demais para os donos da pirâmide que você se liberte, busque por seus interesses genuínos, busque diferentes habilidades e use-as para libertar o que eles precisam manter o controle. Se você está aqui até agora, é porque sente essa angústia. Sente que tem algo errado e que as rédeas do seu próprio destino, da sua própria vida, estão nas mãos de outras pessoas. Por isso, eu te convido a se libertar, a romper com as limitações que o sistema te impõe e buscar conhecimento por si próprio, a se tornar um renascentista da era digital. Mas como você faz isso? Como você domina a renascença da era digital, assim como Da Vinci, Galileu e Michelangelo fizeram lá atrás? Voe, Henrique, voe. Tinham uma característica chave em comum.
Eles eram polímatas. Um polímata é alguém que acumula amplo conhecimento em várias áreas diferentes. Caralho. Alguém que não se limita a uma única especialidade, mas explora múltiplas disciplinas e faz conexões entre elas. Alguém que vê o mundo não como uma série de caixas separadas, mas como um tecido conectado de sabedoria e conhecimento. Alguém que desafia o sistema de especialistas escravos das próprias escolhas. O polímata se deleita na curiosidade, se deleita em aprender. É um caminho onde você pode, ao mesmo tempo, ser músico e matemático, pintor e filósofo, escritor e empresário. E, para se tornar um polímata, não é preciso ser um prodígio ou um gênio. Tudo o que você precisa é de curiosidade, vontade de aprender e coragem para explorar. É sobre liberar a criança interior que se maravilha com o mundo, que faz perguntas, que experimenta e aprende. Vinícius achando uma pedra de crack. Porque no final, ser Vou vender pra lá ficar. um polímata não é sobre acumular diplomas e certificados. Colocaram um cano dentro da boca. Ih, carai. Pô, que específico, hein? Pra ver se as tripas tá boa. Super normal isso aí. É sobre O que houve aí pra você querer botar um cano na boca e pra ver suas tripas? viver uma vida plena, se conectando com suas paixões e interesses verdadeiros. É sobre aprender, experimentar e compartilhar uma perspectiva única com o mundo. Na primeira renascença, isso foi feito através de livros. Hoje, sua ferramenta é a internet. Nos dias atuais, ter familiaridade Tamo com o junto. computador e facilidade para aprender novas ferramentas Tudo de noite, é o né? equivalente a saber ler na época da renascença. Seu E o nariz melhor tá de uma tudo merda, é velho. que você não precisa estudar durante vários anos, se tornar o melhor dos especialistas, para só depois começar a ganhar dinheiro. Na era tiringa. digital, você tem a possibilidade de ser remunerado enquanto aprende sobre as coisas que tem interesse. Você só precisa fazer isso publicamente na internet. Todas as pessoas que foram Tá de lembradas noite deve na ser uma história merda, hein, tinham velho? uma coisa em comum. Eles eram criadores de valor. Eram disseminadores de conhecimento, perspectivas e ideias inovadoras. Eles não tentavam manter seus pensamentos presos dentro da mente. Eles escreviam, pregavam e vendiam suas ideias publicamente. Se Da Vinci vivesse nos dias atuais, você acha mesmo que ele estaria isolado no topo de uma montanha, estudando sozinho? Eu posso garantir que ele estaria usando a internet como um veículo de experimentação e disseminação de suas ideias. Afinal, na era digital, só existem duas realidades disponíveis. Ou Prefiro você de está manhã criando também. valor na internet e ganhando dinheiro com isso, ou você está consumindo passivamente o valor criado por outros. E adivinha qual lado da moeda é o que está sendo remunerado? Quando você compartilha suas ideias e aprendizados na internet, você atrai pessoas que se conectam com os mesmos interesses que você. Em outras palavras, através da atenção de outras pessoas, você constrói audiência. E quando você tem audiência, você pode criar o que quiser, com praticamente garantia de sucesso. Você pode começar uma marca de roupas, abrir uma academia ou até começar uma marca de hambúrguer se quiser. As pessoas que se conectam com a sua mensagem estarão dispostas a consumir o que você tiver a oferecer. O melhor de tudo é que você não precisa ser um especialista em nada. Você simplesmente precisa buscar se tornar um especialista em qualquer coisa que te interesse. Ficou interessado em inteligência artificial? Comece a pesquisar sobre Eu isso. também tô na mesma Compartilhe seus situação, aprendizados publicamente desde o início. Se interessou por espiritualidade no meio do caminho? Por que não conectar os dois assuntos e criar perspectivas e pontos de vista únicos a respeito do tema? Pouco a pouco, você vai se tornando uma máquina de conhecimento e habilidades, porque já não existe mais aquela pressão de se especializar em uma única coisa e jamais mudar de ideia. Você sempre vai se manter motivado pelo simples fato de estar sempre conectado com seus interesses genuínos. Fazendo isso, você entra em um ciclo de especialização Eu fico até as 8 horas antes de ir pra Twitch, filha. que te torna um super-humano. É o que eu chamo de círculo da adaptação acelerada. Funciona assim. A primeira Se etapa tiver filme, é aprender não tiver só habilidades 8 horas, interessantes que podem te ajudar a trabalhar pela internet. Programação, criação de roteiros, vendas, edição de vídeos, design, marketing, Photoshop, criação de trilhas sonoras, inteligência artificial. Existem infinitas habilidades que podem alavancar seus resultados. Não pense muito. Escolha uma, comece a aprender e documente o processo escrevendo um roteiro que condense seus aprendizados. Esse roteiro poderá ser compartilhado publicamente na internet em diversos
diversos formatos. Além de fazer com que você atraia pessoas com os mesmos interesses e gere audiência, esse roteiro também vai te trazer clareza mental. A escrita é certamente a habilidade que mais vai impactar seus resultados. Aqui está o porquê. Faz live o dia todo praticamente. Thinking is to teach them to write. And one of the things that just blows me away about universities, no one ever tells students why they should write something. It's like, well, you have to do this assignment. Well, why are you writing? Well, you need the grade. It's like, no, you need to learn to think. Because thinking makes you act effectively in the world. Thinking makes you win the battles you undertake. And those could be battles for good things. If you can think and speak and write, you are absolutely deadly. Nothing can get in your way. And if you can formulate your arguments coherently and make a presentation, if you can speak to people, if you can lay out a proposal, God, people give you money, they give... E a escola já faz o contrário, te induz a aprender o que eles querem, você tem que provar nas provas de merda, tira notinha e acabou. Se bobear até te passa um dia você tira nota baixa, eles só querem fazer você de trouxa lá. Você já sai da escola doutrinado e todo estourado. Achando que sabe de tudo, que a Terra é um globo e os caralho, né, velho? Tem que ter pensamento crítico. Mas na escola, filho, se você ficar moldado na escola, você não vai ter pensamento nenhum. Você vai ser uma marionete mesmo. Pesquisa no YouTube Mago e Logan Fott, vê o físico dele natural. Pera. you opportunities, you have influence. Escrevendo conteúdos sobre a habilidade que você decidiu E aí, aprender. Vinícius, obrigado pela foto que você fez lá aí, cara. Todas as coisas que eu fiz nas provas, nem lembro mais. Para de mentir, Vinícius, você é japonês, pô. Como é que você não lembra de nada? Você tem memória fotográfica desde a nascença? Você aprende sobre aquilo mais rápido do que qualquer pessoa que esteja tentando segurar a informação dentro da mente. E é aí que você entra no círculo da adaptação acelerada, que se retroalimenta. Uma ampla gama de habilidades te ajuda a fazer mais analogias e aprender mais métodos, o que faz com que você aprenda novas habilidades mais rápido. O que faz com que você amplie mais ainda a sua gama de habilidades. Esse círculo nunca para de girar e, em 6 meses, você é capaz de evoluir mais como ser humano do que uma pessoa mediana evolui em 5 anos de faculdade. Muita gente me pergunta como eu consigo escrever roteiros Melhorando, tão Leslie. elaborados, criar vídeos tão impactantes e gerar uma audiência tão engajada. E o que você acha? Eu entrei nesse círculo e nunca mais vou sair dele. Eu aprendo sobre os assuntos que tenho interesse e compartilho meus aprendizados na internet. E fazendo isso, eu provavelmente ganho mais dinheiro do que um neurocirurgião. E Que a isso? cada novo conteúdo publicado, minha inteligência aumenta, minha gama de habilidades se amplia, fazendo com que meus resultados cresçam exponencialmente. Cada pessoa que decidir seguir esse caminho de vida estará fazendo o papel Pode de endeusar, só não pode endeusar o cara por fazer isso, hein? Senão você já tá entrando na onda que é totalmente contrária. Que ao invés de absorver, você tá adorando uma coisa só porque é a pessoa que tá falando. Porra, de Enem ridículo. Ah, Enem é uma desgraça, velho. Você tem que fazer 1000 perguntas lá, velho. Você tá louco, mano. Aí quem quer fazer faculdade vai ter que fazer isso aí, a não ser que tenha que pagar um absurdo. Pagar mais R$200 da faculdade de nutrição quando eu comecei a fazer. Se tivesse feito o Enem seria mais barato, mas não era algo que eu queria, então no final de contas não ia valer a pena mesmo. Eu fiz só pelo conhecimento. Pelo jeito não serviu de porra nenhuma, porque a maioria das coisas que eu aprendi na faculdade lá em 6 meses eu já sabia. Vendo vídeo de graça na internet. Então só quem quer seguir profissão que tem que fazer faculdade, na minha opinião. E aí, Ria, De luz de conhecimento, na centelha que tece a verdade no mundo. É dessa forma que nós vamos romper o ciclo de escravidão e manipulação da verdade que vem sendo imposto pelo sistema educacional e pela mídia durante séculos. Se você tá comigo nessa, eu quero te ajudar a dar o primeiro passo. A edição de vídeos é uma das habilidades mais importantes e não, eu saí, pô, eu saí. Eu fiz 6 meses, eu terminei o primeiro semestre e meti o pé. Não era pra mim não, filho. Eu não tava gostando não. E também era muito longe de casa. Pra fazer prova tinha que pegar metrô e trem. Isso é louco. Não. Eu tava fazendo flex. Só que eu só tava tendo aula EAD. Que bagulho chato, cara. Meu Deus do céu. bem pagas da internet. A forma de ensino que estavam fazendo é podre, velho. E eu vou te ensinar essa habilidade de graça. Sabe aqueles cursos de edição de R$1000 que tem por aí? Pois é, esquece. Você não vai precisar investir um centavo. Esse exato tipo de edição de vídeos que você vê no meu canal é o que você vai aprender nesse curso. Então, economize a sua grana e se cadastre de graça no link que eu deixei na descrição. E não, esse não é um evento
como funciona o ensino médio, cara, só pra mim ter uma noção. É só pegar o ensino fundamental que você deve estar e multiplicar ao quadrado a dificuldade. Só isso. É só o modo very hard do ensino fundamental. Você tem mais matéria, mais dor de cabeça e tá na puberdade. Olha que maravilha. Delícia. online, 100% gratuito, cheio de Mas ficou com raiva de você por não querer fazer faculdade? Não, ficou não, pô. Ficou não. Tá até hoje. historinha só pra te vender alguma coisa. É de fato um curso completo com grade de aulas. E se você quer entender melhor sobre como funciona essa nova economia da internet, assista o vídeo que tá na tela. Vai lá agora. Eu sou o Abraham. Brabo, brabo, mano. Um vídeo muito bom aí. Já tá falando as fraudes do ensino, né? Daqui a pouco, ó. Eu quero, Abraham, eu quero que você faça um vídeo falando sobre a Terra plana, cara. Já que você gosta tanto de criticar aí tudo, falando as verdades, você vai ter que buscar a verdade sobre globo, porque esse globo aí que você mostra nos vídeos já não é muito. Não é muito confiável, não.